Pode ficar à vontade. Se você quiser ficar aqui na frente, ou se você quiser voltar para o seu lugar. Eu não sei aqui embaixo, mas aqui em cima o poder de Deus está muito forte. Oh. Cheira bala 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 sorrico. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas todos nós, pequenos ou grandes, precisamos do mesmo maná. Não há outra forma de sustento espiritual. Não há outra maneira de você vencer o pecado, a não ser se alimentando desse maná que é a presença de Deus. Nó. Xarabala balaçu. Sabe, eu não sei em qual época você se converteu nessa igreja. Mas nós somos de uma época que isso não era uma coisa de outro mundo. Igual eu vejo algumas irmãs ou irmãos olhando, falando, isso é meio estranho. Pensa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Você precisa de algo diferente. Nós precisamos de algo diferente. Sabe por quê? Porque há um maná para cada dia em nossas vidas. Há um maná específico para o dia 6 de março. Haverá um maná específico para o dia 7 de março. E assim pelo resto de sua vida. Sabe? Nós somos uma geração que se converteu em meio a um fluir maior, de um mover maior. E normalmente havia cultos que precisávamos de ser carregados. Tamanha liberdade que dávamos do Espírito Santo. Sabe, eu vejo jovens aqui que eu os conheço desde novinhos e que ainda não foram carregados, embriagados. Nós precisamos ser embriagados. Precisamos ser cheios. Cheios. A Bíblia fala para a gente não beber cerveja, vinho, não
beber nada que seja do mundo, mas nos encher do Espírito Santo. Encher. Encher. E por mais que ele se manifeste, e não sei porquê, que infelizmente parece que sempre haverá pessoas que não querem ser cheias do Espírito Santo. Ainda tem mágoas no coração ou anseios distintos da santidade do Senhor. Anseios por um namorado ou anseios, não sei. Vamos lá, vamos ler o texto. Lucas 7, verso 29. Amém? Deixa eu ver aqui, levanta a mão para mim, quem está sem Bíblia? Levanta, gente, sem vergonha. Quem está sem Bíblia? Esse lado aqui está melhor, o pessoal que vem mais prevenido. Eu só tenho a minha aqui e eu tenho que ler, então não tem como eu compartilhar com vocês, irmãos. Vocês fechem os olhos e procurem absorver o máximo possível. Tendo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos ou filhos. Verso 36, aí começa a ficar bom. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo para te dizer. Diz, mestre, ele disse. Diz, mestre. 2 homens deviam certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que é aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para aquela mulher e disse, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então diz Jesus a ela, seus pecados são perdoados. Amém. Senhor, aleluia. Você nota que eu peguei parte de um texto e parte de outro. Porque no começo, o Senhor Jesus, ele tinha, há pouco tempo, ele tinha ressuscitado uma pessoa. E mesmo assim, com a ressurreição de uma pessoa, os fariseus, os judeus, ainda não criam que ele era um enviado, que ele era o Filho de Deus, tudo. Aí ele vira e fala, aqui pois compararei essa geração. Aí ele fala que são como crianças que sentam na praça e falam, olha, a gente tocou e você não dançou.
A gente lamentou e você não chorou. Sabe? Às vezes, nós somos assim. Não digo só vocês, mas todos nós. Às vezes não sabemos o que queremos. Às vezes somos um pouco confundidos. Será que realmente a gente sabe o que quer? Será? Ou será que somos como aquelas crianças que eles tocam, mas nós não dançamos? Jesus vem, Jesus está aqui, mas nós não nos sentimos. Ou será que aquelas crianças que lamentam e as outras não choram? Sabe? Será que realmente sabemos o que queremos? Eu vejo jovens, nós somos assim uma geração que anseia por mais. Quantos querem mais de Deus? Eu creio que, para estar aqui dentro, eu acho que a grande maioria, mais de Deus. Mas sabe o que é interessante que o Senhor tem ministrado no meu coração? Oh, glória a Deus. Não para não, Senhor. Aleluia. Sabe o que Ele tem ministrado? Muitos de nós falamos, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Mas a pergunta que o Senhor me fez, Ele me fez assim, mas o quanto você está disposto a se entregar mais a mim? Sabe, às vezes nos preocupamos e ansiamos mais por, eu quero mais de Deus. Um dia eu vou viver para a obra, eu serei talvez como um Cirilo, ou talvez como alguém conhecido e tal. Eu quero mais do Senhor, mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus te pergunta, o quanto você quer dar mais de você para Ele? Mais renúncia. Mais renúncia. Aí depois a gente entra no texto da pecadora que ungiu os pés do Senhor. E podemos aprender alguns passos com ela. Ela sabia o que queria. Como sabia. Como sabia. Eu não sei como você chegou aqui, se você tem pecado, ou se você está cheio, ou se você tem feito algo para Deus. Mas eu te pergunto, você sabe realmente o que você quer? Ou vocês têm vivido algo que é bom? Você sabe onde que você quer chegar? Tem um ditado no mundo que fala, nadou morreu na praia, né? Graças a Deus que isso nem vai acontecer conosco, porque nós nadamos, mas pelo menos salvos nós somos. Então, eu faço essa pergunta, será que você realmente sabe o que você quer da sua vida? Ou será que sabemos? Eu não sei se você ainda estuda ou se você já é formado. Eu não sei se você pensa em fazer uma faculdade. Eu não sei quais são os seus sonhos, seus planos. Mas você coloca isso diante do Senhor. Fala assim, Senhor, eu quero fazer o curso tal. Ou eu quero fazer isso, mas seja feita a sua vontade. Aquela pecadora, ela sabia o que queria. Ela queria uma nova vida. Ela não queria só pregar, ela queria viver o Evangelho. E a Bíblia fala em outros evangelhos que onde esse Evangelho for pregado, será lembrado aquela mulher que ela fez. Ela sabia o que queria, ela queria viver, ela queria parar de viver em pecado, a vida que vivia, e ela simplesmente queria viver para o Senhor. Sabe? As primeiras vezes que eu li esse texto, eu imaginei, a imaginação da gente é um pouco fértil. Às vezes, sei lá, a Bíblia fala que a mulher ficou sabendo que Jesus ia jantar na casa do fariseu. Eu imagino, às vezes, ela lá, ou no prostíbulo, ou numa feira, ou não sei. Ela ficou sabendo, e aquilo ardeu no coração dela. Ela falou, opa, peraí, hoje é minha chance, eu só tenho essa chance, eu não sei quando ele vai voltar aqui. O que eu tenho de mais precioso para dar a ele? Deixa eu ver esse perfume aqui, 1 ano de trabalho. Era o valor daquele perfume. 1 ano de trabalho. 1 ano. Peraí, deixa eu levar esse perfume. O que mais que eu posso ver? Sabe? E ela foi com aquele anseio, aquela fome de encontrar com Ele. Nós podemos aprender algumas coisas com ela a respeito de adoração ou de vida em adoração. Existem alguns passos que podemos dar que vai fazer com que
nos rendemos cada dia mais e, consequentemente, que Ele se aproxime cada dia mais. O primeiro passo não tem outro, não tem como. Você pode me falar o que você quiser. Se você quiser me falar, Tiago, o primeiro passo é eu fazer uma escola tal, ou é eu ir para o treinamento tal. Não. O primeiro passo, meu irmão, minha irmã, é humilhação. É arrependimento. Arrependimento. Sabe, às vezes não vivemos uma vida pecaminosa, aquela coisa estridente que todo mundo vê, opa, aquele irmão ali está em pecado e tal, mas você pode ter certeza, nós sempre temos que nos arrepender. Sempre. Sabe por quê? Porque somos carne. Nossa natureza é pecaminosa. Esse arrependimento dela, dessa mulher, além do arrependimento, que nós podemos notar é que Jesus estava inclinado sobre a mesa. Quando você se inclina sobre a mesa, você coloca a cabeça, às vezes eu não sei, às vezes o Senhor estava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para essa geração? Como eu vou mostrar para eles o que é uma entrega total? Eu não sei. Uma segunda coisa que nós podemos notar é que ela veio por trás. Eu não sei se você já notou isso. Ela veio por trás e se colocou atrás de Jesus, verso 38. Nós às vezes queremos ser usados por Deus, mas não queremos vir por trás. Outra vez eu falei isso de novo, eu já falei isso. Outra vez, não queremos vir por trás. Essa pecadora, ela veio por trás. Ela tocou os pés do Senhor por trás. Estar por trás é você estar num lugar onde ninguém te vê. Onde não tem tapinha nas costas, onde não tem, uau, como você é fire, como você é bênção. Vir por detrás é Deus te levantar, não é homem te dar oportunidades, é Deus te levantar, porque quando Deus te levanta, não há quem conteste. Não há. Não tem como contestar, não tem como. Davi foi ungido. Ninguém podia contestar quando ele assumiu o trono, que não foi Deus que o levantou. Quando Deus te levanta, meu irmão, acabou. Não precisa de se preocupar assim, eu tenho que fazer algo para o Senhor, Então, faça algo para o Senhor. Espere. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Como é difícil. Vou contar uma parte do meu testemunho para vocês, porque eu creio que a grande parte nem conhece como eu me converti. Eu vim de um lar católico, pouco praticante, mas voltado para benzição, espiritismo, essas coisas. Eu vim de um lar. Quando minha mãe ficou grávida, ela estava noiva do meu pai. E o meu pai, ele escreveu uma carta para minha mãe e disse, eu não quero mais. Os móveis já estavam comprados, tudo estava pronto. Ele disse, eu não quero mais. E minha mãe foi atrás dele, falou, mas o que está acontecendo? O que é? Aí a família do meu pai, eles têm dinheiro, eles simplesmente tocaram a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre precisou de trabalhar e eu fui criado pela minha avó. Quantos aqui foram criados por vó? É bom, né? É bom, né? Então, eu fui criado por vó. Só que o seguinte, um lar, ele precisa de ter estruturas. Por mais que a avó seja boa, precisa de ser estruturas. E eu era uma pessoa altamente, que vivia em altos e baixos. Uma hora eu estava muito bem, outra hora eu estava muito mal. Então, outra hora eu estava vivendo um céu, outra hora um inferno. Então, num desses infernos, uma depressão muito forte que me deu,
extremamente forte, com tanto medo, com tanto pavor de sair de casa, de não querer sair de casa, com medo de ir na escola. E isso, não foi só isso. Eu vivia com a minha avó era muito doente. E nós tínhamos uma empregada, que cuidava da minha avó. E eu não sei se você já viveu isso, mas não sei se você sabe o que é a sua mãe, no caso da minha avó, te acordar de madrugada porque está chorando de dor. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se passa no teu coração você não conseguir dormir direito pelo clamor de dor do quarto ao lado. E essa empregada, ela era uma pessoa extremamente endemoniada. Por nada, o demônio possuía e ela maltratava às vezes com palavras a minha avó e quase batia nela. E em meio a tudo isso, toda essa bagunça, a minha tia, tinha uma tia que já havia se convertido nessa igreja, você está vendo? E ela fez um convite só. Foi só uma vez. Ela viu a minha situação, ela não me arrastou para a igreja. Não fui criado dentro da igreja. Ela só me fez uma pergunta: Tiago, tem culto hoje. Se você quiser ir. Você quer ir? Só isso me bastou. Eu estava tão desesperado que eu já tinha ido no macumbeiro, já tinha ido em tudo e nada resolvia aquele medo, aquele pavor, aquela vontade de tirar a própria vida. Então, eu vim sozinho, ninguém me trouxe, ninguém arrastou, me puxou pela orelha. Tem filhos aqui, o Senhor tem me dito agora, que tem filhos que a mãe tem brigado para poder vir para a igreja. Ah, meu irmão, você não sabe o que você tem perdido. Você não sabe o pouco valor que você tem dado no que você recebe aqui. Eu garanto para vocês, se vocês vivessem uma hora do que eu vivi, do que a minha vida antiga, vocês não brigavam mais ou discutiam com a sua mãe por causa da igreja. Eu vim, fui liberto e comecei a buscar ao Senhor. E a minha casa ela era tão perturbada que mesmo depois de ser liberto, eu tinha medo de ir para minha casa. Não sei se vocês já passaram por isso. Então, eu vivia num ambiente extremamente tenebroso. Então, isso me forçava a dobrar o joelho e orar 1, orar 2, orar 3 horas, buscando a manifestação de Deus naquele quarto, naquele lugar. Algo tinha que acontecer, o céu tinha que abrir, aquilo tinha que mudar, aquela situação não podia ficar mais ali, porque quando você começa a conhecer a verdade, você não pode deixar de praticá-la. Se você deixa de praticá-la, você é simplesmente um religioso. Para não dizer outras terminologias. Você não pode deixar de praticar. Se o Senhor diz, estarei convosco desde até a consumação dos séculos, você entra para o seu quarto e você tem que crer. O Senhor está no seu quarto. O Senhor pode mudar todas as circunstâncias, como fez comigo. A circunstância foi mudada. A empregada não morava, o tempo não mudou, saiu. E nós passamos um tempo extremamente em paz. Na presença de Deus. Há pouco tempo atrás, a minha avó faleceu, essa minha mãe. E no dia que ela faleceu, eu estava em Itaúna. O Senhor me colocou, me tirou o sono, e aproximadamente 1h da manhã, o Espírito Santo me tocou e disse: não se preocupa, ela é salva. Eu havia feito uma oração com ela, para ela aceitar Jesus. E ela aceitou, e as lágrimas escorriam. Uma oração. Uma. Sabe, isso foi só o começo. Foi só o começo. Se fosse para me contar tudo que eu passei até dentro da igreja, as perseguições, as calúnias, às vezes vocês, não sei, animariam um pouco mais.
Então, uma coisa ela sabia o que queria, e eu também sabia o que eu queria. Até hoje eu sei o que eu quero. Ela sabia, essa mulher sabia o que queria. Ela sabia que o Senhor estava na casa daquele fariseu e que a vida dela, com certeza, seria mudada naquele dia. Sabe, nós somos feitos de atitudes, de propósitos. Você tem que vir para a igreja, sabe, sabendo que a sua vida vai ser transformada um pouco mais hoje. Ao menos um aleluia. Amém? Aleluia! Nós somos transformados de glória em glória. De manifestação da glória de Deus em manifestação da glória de Deus. E ela sabia o que queria. Sabe, outra coisa, um outro passo que nós temos que entender é a respeito da entrega. Quando o Senhor te pede algo, você pode ter certeza que você entregar é porque isso está ocupando espaço demais no seu coração. Isso tem roubado o seu tempo de adoração. Às vezes nós falamos assim, eu vejo tantos jovens e falando, Senhor, me dá um emprego, meu Deus, eu preciso de casar. Senhor, me dá um noivo, uma noiva, eu preciso de casar. Aquela necessidade do fundo do coração. E não estou te recriminando, estou te falando que é errado, não é isso. Aí o Senhor vai dar um emprego para ele, ou para ela. Eles constituem família e é bênção. Aí passam 1, 2 meses, eles somem. O que está acontecendo, irmão? Estou trabalhando demais, irmão. O emprego que o Senhor me deu é uma bênção, estou achando de ganhar dinheiro. E isso não é só de emprego, nós sabemos, nós todos somos assim. Sabe? O que mais impactou o Senhor Jesus não foi o perfume que ela deu. O que mais vai impactar o Senhor não é o que você tem para dar para Ele. O que mais pode impactar é o que nós somos. Nós podemos entregar. O que mais impactou o Senhor não foi o perfume de um ano de trabalho, mas foi as lágrimas, o coração. Porque a palavra fala que no coração estão as saídas da sua vida. Se o Senhor tem plena convicção, e nós também sabemos que se dermos o coração, estamos dando tudo. Porque se você entrega o seu coração, tudo, a sua vida depende daquilo. O seu trabalho, ou sua escola, a sua família, a conversão dos seus familiares, tudo. Está focado naquilo. Tudo está focado naquilo, porque aquilo está o teu coração. Sabe? Nós temos que aprender muita coisa com o Espírito Santo ainda. Nós temos que aprender a orar. A Bíblia fala que não sabemos como orar. E não sabemos como pedir. Pedir e não recebem. Porque não sabem como pedir. A palavra fala isso. Eles estão pedindo errado. Sabe? Eu não sei. Nosso tipo de visão é um pouco diferente. Eu não sei o que você tem chorado, o que você tem orado. Mas eu quero te ensinar alguma coisa essa noite. Você tem que aprender a orar as orações que o Espírito Santo faz. Amém? As nossas orações, como a palavra fala, os vossos pensamentos, os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. Arrependimento, humilhação, saber esperar a hora que Deus vai te levantar, estar por detrás, tocar o Senhor por detrás. E você sabe o que eu aprendo em Romanos 8, que você lê, a oração que o Espírito Santo faz, sabe qual que é? Intercessão. A palavra não fala que o Espírito Santo, ele ora por si com gemidos inexprimíveis. A palavra fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Sabe, é muito comum nós vermos tragédias e mais tragédias, mas não nos tocarmos com mais nada. Como é triste. Não, hoje no nosso meio, gente, a nossa geração é uma geração que chora muito pouco. Nós choramos pouco. Nós queremos muito do fogo, do avivamento, que é bênção, é bom, mas tem que ser frutífero. É bênção, mas nós choramos pouco. Choramos no primeiro passo, que é arrependimento. Choramos no segundo passo, que é estar por detrás e orar, e chorar, e clamar pela presença de Deus, sem ninguém precisar de estar vendo. E choramos nesse outro passo, que é intercessão. Sabe, nós vemos amigos e pessoas se desviando e caindo. Eu não sei quantas pessoas aqui chegam no quarto e falam: Senhor, tem misericórdia daquele meu irmão. Aquele meu irmão, Senhor, que eu subia para o monte com ele. Aquele meu irmão, Senhor, que ele foi batizado no Espírito Santo comigo. Nós vemos muito poucas lágrimas. Aquele meu irmão, Senhor, que a esposa dele traiu ele. Dá força. Nós vemos muito pouco isso. A nossa geração intercede muito pouco. Sabe, se você abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas 7:14, você vê uma receita de avivamento. Você vê uma receita de avivamento. Se o meu povo, nós cantamos isso aqui hoje, talvez você não tenha entendido muito o mover de adoração, eu não sei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei tua terra. Sarar a terra é o mesmo que avivamento. Nós temos uma concepção um pouco, às vezes, medíocre do que é avivamento. Sabe, eu tenho estudado, compartilhado um pouco alguns avivalistas do passado. Pessoas que... Quantas pessoas aqui são batizadas no Espírito Santo? Levanta a mão, por favor. São batizadas no Espírito Santo? Não, levanta o braço então, para me ver. Tem mão, levanta a mão. Levanta o braço. Quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo? Sabe? Quantas pessoas aqui, eu não sei que ainda não são, mas Simon, do avivamento da Rua Azusa, ele orava 5 horas por dia. 5 horas por dia, só para ser batizado no Espírito Santo. Porque não havia como há no nosso meio hoje. 5 horas por dia. Só que mesmo assim, os colegas dele receberam o batismo no Espírito Santo, o poder, o revestimento do alto. E ele não. Sabe o que ele fez? Ele aumentou para 7. 7 horas por dia, só para ser batizado no Espírito Santo. Oh Deus. A igreja que ele fundou é mencionada até hoje em qualquer faculdade de teologia, em qualquer púlpito avivalista, pentecostal. As Assembleias de Deus, elas foram geradas, foram criadas por uma pessoa que foi tocada nessa igreja. As Assembleias de Deus. 7 horas por dia para ser batizado no Espírito Santo. E todos nós que levantamos a mão somos batizados, mas não, às vezes não oramos tanto para que o Senhor venha sarar a terra. Sabe, eu sei onde eu quero chegar. Essa cidade tem pouco mais de 70 mil habitantes. É uma cidade que tem jovens, pessoas que querem realmente um avivamento nessa cidade. Oh Deus. Sabe, eu não sei as histórias que você tem ouvido. Se você tem as histórias que você tem conhecido, se é, como é que é, Crepúsculo, Lua Nova. Mas eu sei de histórias. Quando os ônibus passavam do lado de fora das igrejas,
as pessoas caíam no poder de Deus. Eu ainda te pergunto, faço a mesma pergunta do começo da pregação: será que realmente sabemos o que queremos? Será que realmente sabemos onde vamos chegar com isso? Será que algum dia alguma pessoa vai vir chorando lá de fora, falando: não sei o que vocês têm, eu não sei o que tem acontecido nesse lugar, mas eu só sei que eu preciso do que tem aqui? Será que você vai conseguir fazer como aquela mulher fez? Constranger? A adoração dela constrangeu o dono da casa. Porque ela sabia o que queria. Talvez, eu não sei, talvez ela fosse uma desviada, uma prostituta desviada, que conhecia, era dos caminhos do Senhor, mas ela, às vezes naquela noite, naquele dia, ela orou e caiu em 2 Crônicas. E a palavra falou: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, talvez ela foi desesperada, falou: Senhor, eu quero, eu preciso, eu estou desesperada, eu me arrependo, eu me converto dos meus maus caminhos. Às vezes ela chegou lá e nem olhar na face do Senhor ela olhou. Será que nós queremos isso? Será que realmente, genuinamente, no seu coração, você tem buscado ao Senhor acima de todas as coisas? Não estou aqui para confrontar ninguém, porque eu também me enquadro na mesma situação. Será que nós estamos dispostos a buscar ao Senhor acima de todas as coisas? Sabe, eu converso com meus amigos, às vezes eu falo: ô Senhor, até quando eu vou viver essa vida, Senhor? Quando que eu vou ver tal Senhor na minha vida e tal e coisa? Aí eu parei, pensei, foi ministrado no meu coração: eu tenho vivido, tenho colhido aquilo que tenho plantado. Não sei, talvez se o Senhor me pedir o meu trabalho, eu vou ficar um pouco receoso. Eu vou entregar, mas eu vou ficar um pouco receoso. Às vezes se o Senhor me mandar ir para uma ilha ou algum outro lugar, começa algo, às vezes eu não vou, às vezes eu vou, mas não. Então eu tenho colhido o que eu planto. Nós só colhemos o que plantamos. Será que você realmente sabe o que você quer? Sabe, aquela mulher, ela não precisou de abrir a boca. O seu testemunho, ele convence muito mais que as suas palavras na sua escola. Sabe, a presença de Deus, ela tem que ser transbordante na sua vida. Ela não tem que ficar interiormente somente. Ela tem que ser transbordante, exalar. Porque quando uma pessoa, ela ficar do seu lado, sabe, às vezes você não precisar de falar nada. A presença, o poder de Deus na sua vida, ele vai constranger aquela outra pessoa. Aquela pessoa vai olhar na sua face e vai falar: o que você tem, você brilha diferente, você é diferente. Eu profetizo na vida de vocês: vocês são diferentes. Receba. Vocês são diferentes. Vocês, porque a face do Senhor resplandece. Resplandece sobre Judá, sobre Jerusalém. Oh, brilhe, brilhe, brilhe. Seja cheio, cheio, cheio. Você vai constranger como aquela pecadora constrangeu Simão. Nós vamos constranger. Mas primeiro precisamos ser constrangidos pelo Senhor. Deixar com que Ele penetre no mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. Sabe, quando às vezes, eu comecei a pregação falando do tempo que quando nos convertemos. Tem uma canção que é muito simples, que nós ouvimos muito. Eu já vi o Diego cantar muito ela. Fala coisa simples, que tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu. Eu não sei se você quer orar isso essa noite. Deixa eu ver as outras. Eu não sei se você ainda quer gastar um tempinho antes de comer o seu sanduíche ou voltar para casa. Eu não sei. Sabe de uma coisa? Uma coisa que muito me abala. Que às vezes nós sabemos de pecados. Pecados de pessoas.
chega aos nossos ouvidos. Caramba, você ficou sabendo, meu. Deixa eu te contar um babado. E às vezes não é que nem todas sejam fofocas, às vezes há algumas veracidades nos casos, mas nós ficamos sabendo, o irmão caiu, meu Deus. Sabe de uma coisa? Jesus não ficou preocupado se aquela mulher tinha caído. Não. Nós temos que aprender a viver pela graça. Pela graça. Pela graça. Pela misericórdia que se renova a cada manhã. Se você caiu hoje, entenda uma coisa. A misericórdia já se renovou essa manhã para você. Você pede perdão, abandona o pecado. E a graça de Deus vem sobre você. A graça de Deus te faz de novo. Às vezes é um pouco difícil de compreender isso, porque somos de uma origem religiosa. Mas a graça do Senhor te faz novo. Sabe, eu não sei, jovem. Eu não sei se você, vou falando uma linguagem mais jovem, se você se masturbou, ou se você pecou na internet, ou se você... Mas você não quer aquilo. Às vezes você quer isso que eu estou falando, de ver o avivamento na nossa geração. Eu não sei o que você tem feito, mas entenda uma coisa. Eu vou dar outro testemunho. Às vezes quando eu caía, ou pecava com alguma coisa, que aquilo me chateava, sabe, eu era um pouco teimoso, era um pouco assim. Senhor, eu pequei, confesso meu pecado, e chorava, arrependia, não voltava, e sabe o que eu fazia? Eu não parava de adorar. Nunca pare de adorar. Davi, quando pecou, o menino nasceu, ele foi para o quarto, ficou sem comer, ficou lá sem querer comer, sem conversar com ninguém. Quando o menino morreu, o que ele fez? Foi para o templo adorar. Não fica olhando para você, o que você tem feito, comece a adorar. Você vai ver, o poder de Deus vai te tocar, vai te transformar de glória em glória, e você vai perder vontade pelo pecado. Eu quero que você feche seus olhos, fechemos os nossos olhos. Comece a orar. Eu não sei qual estágio que você está, se é de humilhação, de arrependimento. Comece a orar. Comece a orar. Vem. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Se você quiser. Eu me sinto tão fraco. Dá vontade de largar. Amém. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. O teu amor que cobre os nossos pecados. O teu amor que não nos julga quando erramos. O teu amor que não nos julga quando caímos. O teu amor que não nos julga quando abandonamos o Senhor por causa da televisão. Mas o Senhor é o mesmo que nos ama, Senhor. Mesmo quando cuspimos, Senhor, no teu rosto. Mesmo quando abandonamos a tua presença por causa de um prazer momentâneo, Pai. Oh, Senhor, o teu amor que nos constrange. O teu amor que nos envolve. Senhor, que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Amor maior do que um amor de mãe, que um amor de um homem, que um amor de uma mulher. Oh, Senhor, nos constrange. Esse amor que nos constrange, Pai, entrar na tua casa. Porque quantas vezes estamos tão sujos, com as mãos tão sujas, o coração tão sujo, as vestes tão sujas, Pai. Mas
Mas o Senhor nos aceita. O Senhor nos aceita como estamos. Mas o teu amor é tão grande que o Senhor não permite que continuamos da mesma forma. Mas o Senhor nos levanta do pó, tira nossa roupa, limpa o nosso coração, põe um anel no nosso dedo. E quando éramos rejeitados, Senhor, pelos melhores, o Senhor nos levanta e nos coloca no topo, Pai. Oh, Senhor, obrigada por esse amor. Esse amor, Pai, que não precisa de ninguém. Esse amor que não precisa de dinheiro. E esse amor, Pai, que quantas vezes Não entendo. nós nem amamos o Senhor, damos as costas para o Senhor. Mas o Senhor continua nos amando. Oh, Pai. Não entendo. Senhor. Que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Obrigada por esse amor, Pai. Obrigada por esse amor. O Senhor, Leva-me. Pai, essa palavra que foi ministrada, Senhor, nessa noite, que ela permaneça no nosso coração, Senhor. E como aquela mulher, não venhamos olhar as circunstâncias, nem quem nos olha, mas que venhamos adorar ao Senhor, uma adoração sem limites, uma adoração que não depende de circunstâncias, Senhor, mas uma adoração incondicional. Nos ensina, Senhor, a adorarmos o Senhor, mesmo quando o mal da vida, Senhor, estiver batendo contra o nosso barco. E quantas vezes, Senhor, vamos estar prostrados por causa das circunstâncias, mas não derrotados. Porque o teu amor é maior. Porque o teu amor é maior, Pai. Ainda, Senhor, que tudo se coloque contra nós, que o mundo se levante contra as nossas vidas, nós temos um amor maior que cobre tudo, que é o amor do Senhor. Ainda que toda a sociedade se levante contra mim, Pai, o Senhor jamais me abandonará. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Me ensina a te amar. Meu coração, Me ensina a te amar. batiza meu coração. Oh, Pai, obrigada. Teu amor Batiza meu coração, batiza meu coração, batiza meu coração. com teu amor.
fortes